E aí, tudo bem? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino e é aqui nesse canal que você aprende realmente como tocar violino de verdade, sem ficar perdendo tempo aí aleatoriamente na internet. E também, obviamente, que a gente fala aqui de todos os assuntos relacionados a isso, assim como esse vídeo de hoje, que eu vou falar um pouquinho mais sobre uma questão muito importante, na verdade, que é essa motivação que a gente tem que buscar sempre. O estudo do violino é lento, é um negócio, é um processo realmente, né? E às vezes a gente fica meio desmotivado, tal. Tem até um vídeo que eu já falei sobre isso, sobre como assim, se manter motivado, né, nos estudos. E uma das questões é você realmente buscar ouvir mais coisas com o violino. E por isso é extremamente importante que você conheça aí bons violinistas, boas referências para você ouvir, boas gravações, a galera tocando, e você vê o violino de outra forma, vê o violino de forma completa mesmo, com tudo que ele pode fazer, quais são as coisas que se tocam no violino, né? Quais são as peças, as obras escritas para violino e conhecer um pouquinho mais desse mundo. Então isso é muito importante, não só pela questão de conhecimento, mas pela questão de motivação, porque isso ajuda a você ali ouvir o instrumento, ver o instrumento mais vezes e também trazer isso para o seu dia a dia. E eu não poderia começar essas referências com outro cara sem ser esse aqui, que é Isaac Perlman. É um cara muito famoso, assim, e tá vivo até hoje, é um dos violinistas, assim, top 2, 3, assim, no mundo, tipo, que estão vivos, né? Então, realmente é um cara muito bom. E você vê que ele toca com paixão, ele toca assim, ele toca com sentimento mesmo, ele transmite isso, ele é professor também. Então, assim, realmente é um cara que vive pro violino, literalmente. Então vale a pena dar uma conferida, dar uma olhada, né? Assistir gravações, concertos. Muito provavelmente você já conhece ele, mas caso não conhecia ainda, esse é o momento para você conhecer e ouvir um pouquinho mais sobre ele, porque é realmente um grande exemplo de violinista. E antes que alguém comente, fala, mas Arthur, faltou tal pessoa na lista, assim, eu não tinha como falar de todos os bons violinistas da história, porque também, obviamente, tem muitos. Se você quiser só ver quais são os bons violinistas da história, digita aí no Google, né? Os melhores violinistas de todos os tempos, vai aparecer uma lista para você gigante. Então, assim, daria para falar de todos eles são boas referências. Mas aqui nesse vídeo eu escolhi alguns especificamente porque eu gosto bastante, então é um gosto pessoal, mas que eu espero que também você goste aí de ouvir. E caso você não conheça, caso você já conheça, talvez, sei lá, não sei, não tem problema, sabe? É só uma questão de que eu estou expondo o meu gosto, mas existem muitos outros violinistas realmente muito famosos também em toda a história do violino. Uma outra violinista que eu também gosto bastante, da forma que toca, da forma que interpreta, da história, da trajetória, como professora, como violinista e tudo mais, é a Hilary Hahn, que é essa daqui, ó. Então ela também é muito boa, toca demais, assim, toca desde sempre praticamente. Que assim, todos esses que eu tô falando são violinistas que aprendem desde criança. Porque para você chegar nesse nível, né, de um grande solista e tudo mais, é impossível você chegar nesse nível de grande solista se você começa a tocar aos 30 anos de idade. Tipo, infelizmente não dá. Mas não quer dizer que você, por ter 30 anos, ou por ter 40, 50, 60, 70, não pode tocar violino. Você pode e deve tocar violino. Eu já fiz até um vídeo falando assim, sobre a idade, né? Se existe idade para você começar a aprender e tudo mais. E não existe idade para aprender a tocar violino. Não existe idade para nada que você queira aprender. Se você quer aprender, independente da sua idade, você pode aprender. Seja muito novo, seja muito velho. Às vezes a gente fica nessa, né? Na cabeça ali de, mas sou velho demais para tal coisa. E aí você não para pensar que metade da vida a gente fica falando, não, sou novo demais para isso. E a outra metade da vida a gente fica, sou velho demais para isso. Então nunca vai ser o tempo certo, né? Então a melhor época para você aprender alguma coisa é agora, é nesse momento, certo? Então, assim, o que eu estou citando hoje são grandes violinistas históricos, mas que todos eles começaram muito cedo para conseguir chegar nesse nível, né? Assim, em vida. Senão a gente precisaria de mais de uma vida para conseguir chegar nesse nível. Agora, um outro nome que talvez você não conheça, talvez você conheça, tal, não sei, que é assim, já não está mais vivo, não está mais entre nós, mas foi um dos caras responsáveis por firmar realmente ali a técnica do instrumento, a técnica do violino, que é esse cara aqui, ó, Jascha Heifetz. Realmente, assim, é um dos caras, tecnicamente falando, é um dos melhores violinistas de todos os tempos. Então ele revolucionou real, assim, a parada técnica do instrumento.
Então é muito importante, é legal que você ouça, dá para você ver no YouTube coisas com ele tocando e tudo mais. Então é interessante você conhecer um pouquinho mais, ver e até comparar, sabe assim, as formas de se tocar dessa época mais antiga e da época atual, que a gente vê essas diferenças de performers mesmo. Assim, performance que eu falo é de forma de tocar mesmo, né, da performance, né, que já é muito mais visual também hoje em dia, né, não é só auditivo. A gente não vai no concerto para assistir uma orquestra e só ouvir, a gente vai para ver também, né? Então a gente vive hoje nessa época que o concerto já não é mais só auditivo, é visual também. Então a gente vai no concerto para ver. E aí os grandes performers de hoje, né, os grandes violinistas de hoje, trabalham com isso, trabalham com a imagem também do que é colocado no concerto, né? Não só a parte técnica muito boa, mas além disso, a parte visual também, uma experiência completa. Uma outra violinista que eu também gosto bastante é essa daqui, a Anne-Sophie Mutter. Então ela é assim extremamente técnica, preparada assim e tal, e toca com uma elegância, sabe assim, toca muito bem mesmo, muito bem, muito preparada, tal, tudo certinho, sabe? Então vale a pena também você conhecer, você acompanhar, ver ali, ouvir uns vídeos ali. Eu falo ouvir uns vídeos porque é literalmente isso, né? Você coloca o vídeo, você vai assistir, mas vai ouvir também, né? Porque principalmente a música é para ser ouvida, mas também tem a parte visual muito importante. Agora a gente já sabe disso. Um outro violinista que eu particularmente gosto bastante, tanto pela questão técnica, pelo preparo, mas também pela parte educativa, didática e tudo mais, da forma que trabalhou tudo isso. Tem livros escritos, né, ajudando, ensinando coisas sobre música e sobre a vida no geral. É esse cara aqui, ó, Yehud Menuhin. Então ele é muito famoso, já não está mais entre nós também, é um dos grandes nomes da história do violino, mas, assim, todo o que tem em volta dele, realmente, assim, são ensinamentos muito profundos, não só de violino, mas para a vida toda. Então depois dá uma olhada, depois vale até a pena você dar uma procurada até no Google a respeito desse cara e ver o que ele já escreveu, o que ele já fez. Às vezes você encontra algum livro dele aí em PDF mesmo, que você possa ler, ou às vezes você vai encontrar em uma livraria aí perto da sua casa, né? Então realmente vale a pena ver, veja ele tocando, assista mais coisas e saiba mais sobre a vida dele, que vale a pena, é realmente uma história bem bacana e foi um cara assim excepcional. Eu particularmente gosto de citar alguns violinistas, algumas coisas que vão além da parte técnica, de ser um bom violinista e tocar realmente muito bem. Porque tocar muito bem, assim, tem vários que tocam realmente muito bem. Mas eu, como violinista e como professor, também busco essa visão, sabe? Essa visão mais palpável do negócio e não só do artista, né? Assim, não só de ver e admirar como artista, mas admirar como professor, como pessoa, como tudo, né? Então, essas são as minhas referências exatamente por isso. Mas, assim como eu também tento hoje falar com os meus alunos, falar com você que está aqui vendo no YouTube, né? Às vezes, falar de uma forma que seja legal para você, que você aprenda de uma forma um pouco mais clara, né? Porque às vezes a gente vê a galera ensinando e falando de coisas e mais complicando do que facilitando, né, as coisas. Então eu tento sempre trazer de uma linguagem realmente clara, objetiva, direta, que você entenda, que fique assim realmente legal, sabe, aprender. Porque violino realmente assim é um instrumento difícil, é um instrumento complicado, mas não significa que é impossível. Então por isso que eu acredito assim fielmente nisso, que a forma de ser transmitido é às vezes mais importante até do que o conteúdo em si. Porque o conteúdo em si muita gente sabe tocar violino. Mas nem todo mundo consegue passar isso de uma forma clara, de uma forma que você aprenda realmente. Então eu sempre busco esse tipo de referência para também criar a minha personalidade como violinista e como professor, para que seja o mais claro possível e o mais, assim, pessoal, literalmente. Sabe? Pessoal, não como, eu não falo como assim, como se eu fosse lá te comentar, tudo bom, prazer, Arthur. Não estou falando esse tipo de pessoalidade, mas estou falando de pessoal, assim, de entender que por trás daqui, aqui do lado de cá e aí do lado aí, tem um ser humano, sabe, assim, que está ali vendo uma parada, querendo aprender. Então, assim, acho que isso é o mais importante quando eu me coloco como professor, né, e não só como violinista. Quando eu estou tocando no palco, na orquestra, tal, é só o lado violinista mesmo, performer. Mas quando eu estou fora do palco, eu tenho que trazer realmente essa linguagem dessa forma
para que o violino seja visto de uma forma diferente, não só como uma coisa excludente, né, e tal, ou chato, né, ou coisa de velho, né? Às vezes acontece, né? Às vezes as pessoas acham que o violino é assim. Quando eu falo que eu sou violinista, as pessoas falam: "Ah, você é violinista, mas você trabalha com o quê?" Só porque eu sou tatuado todo, uso brinco, piercing, né, e tal. E as pessoas acham que violinista é aquele cara quadradão que anda de terno e gravata o dia todo, né? E não é. Então, assim, existem outros tipos, né, de violinistas e tudo mais. Então, assim, eu tento sempre trazer essa referência de performer violinista, mas também o lado professor de uma forma mais clara, né? Então, assim, por isso que eu estou fazendo esse vídeo falando dessas referências específicas, que são referências para mim e acredito que podem ser referências para você também. Inclusive, isso me faz citar até algumas referências que às vezes as pessoas não gostam muito. Por exemplo, existem dois caras aí que são exponentes do violino, que é André Rieu, que você já deve ter visto falar, ou se não viu, é esse cara aqui, e o David Garrett, que é esse aqui também. Os dois são violinistas, os dois tocam muito bem, não são ruins, não. E fazem um diferente tipo de concerto, um diferente tipo de exposição do violino. A gente está acostumado que Isaac Perlman, Hilary Hahn, tal. É óbvio que eles são o que a gente busca de performer clássico, né? Assim, de clássico eu falo de orquestra, né? De música clássica, música erudita. Mas, por exemplo, David Garrett também toca concertos e várias coisas. Você pode ver no YouTube ele tocando concertos românticos, concertos difíceis e tal. Mas ele também faz o lado popular, que é super importante. Na atual civilização que a gente vive, na sociedade hoje, as pessoas não estão ainda vendo o violino. Por quê? Porque é um negócio elitista, é um negócio de concerto, é um negócio de música clássica que não faz parte da nossa cultura. Então a gente tem que trazer o violino para uma cultura diferente, para uma cultura mais pop, que a galera possa ver o violino, né? E esses dois caras são super importantes por isso. Não estou falando nem que tecnicamente eles são bons, eles tocam muito bem. Mas, além disso, eles trazem o violino para o gosto popular, para uma forma que as pessoas vejam o violino de outros jeitos, né? E, às vezes, isso que dá o interesse para depois a pessoa chegar num conteúdo mais profundo sobre o violino, para depois a pessoa querer aprender a tocar violino. Então, são dois expoentes do violino para uma categoria que nunca viria assistir alguma coisa de violino se não fosse dessa forma. Então é super importante, eu não condeno, não acho que é errado, eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que trazer o violino para todos os lugares, para que as pessoas possam ver o violino de outra forma, né? Então essas duas referências ficam aí para você assistir e se deliciar aí com uma outra forma, uma outra pegada, né, de violinista, que também é muito bacana, é muito legal e são possibilidades de músicas que você pode tocar também, além só das músicas clássicas e tudo mais, né? E obviamente que tem vários outros violinistas muito bons que eu poderia fazer um vídeo aqui de 3 horas falando sobre violinistas. Tem muita gente muito boa, né? O mundo é muito grande, então muita gente tocando violino. Tem muita gente boa, sei lá, você pode ver o Vengerov, Maxim Vengerov, que é um cara também, assim, fenomenal, tecnicamente tocando, com o professor. Você pode até assistir Masterclass dele aqui no YouTube, se você colocar aí Masterclass, que é uma forma de aula que a gente dá, assim, professores dão, para conjuntos de alunos. E aí um aluno toca por vez e as correções são ali na hora, tal, presente ali, e as outras pessoas assistem, podem também assim ter algumas ideias, tal. Que é mais ou menos o que eu faço hoje na série Dominando o Violino, que é uma série que passa nos sábados, né? Sábado às 3 horas da tarde, que é uma aula que eu dou para alguns dos meus alunos, e você pode assistir aí da sua casa também, a aula quase que inteira, você vê ela aí com todas as dicas, as correções, tudo mais. Então seria mais ou menos isso, um Masterclass é mais ou menos isso, só que presencial, com todo mundo assistindo ali em tempo real. Então, e você pode encontrar hoje, por exemplo, o Masterclass aí do Maxim Vengerov com alunos dele, com mais aqui na internet. E você aprende também vendo isso, né? Óbvio que ele fala inglês, então eu teria que traduzir ali, colocar na tradução automática do YouTube e tal, ou você entender inglês, né? Tudo bem. Mas realmente é bem legal saber sobre isso, ver esses caras, assim, tem um monte de violinistas, Maxim Vengerov, tem Joshua Bell, que também toca demais, tal. Então assim, tem um monte de violinistas. Mas assim, se eu fosse falar sobre todos eles aqui, ia ficar o resto do dia só fazendo vídeo. Então, na verdade, eu vou parar aqui, assim, mas já tem bastante coisa para você pesquisar, ver no Google, ouvir bastante coisa no YouTube, mas eu acho que vale a pena citar
alguns bônus aqui. E esses 2 bônus que eu vou falar aqui tem um motivo. Para você ver que não existe idade, não existe empecilho, não existe nada que possa te impedir de tocar violino, de aprender, se é isso que você quer. Por exemplo, essa violinista aqui, ó, Manami Ito, acho que é assim que pronuncia o nome dela. Você já deve até ter visto algum vídeo dela tocando por aí e tal, ou se não viu, procura depois aí no YouTube para você ver. Ela começou a aprender violino desde criança e tudo mais, mas sofreu um acidente e perdeu um braço. E aí adaptou toda a forma de tocar para conseguir continuar tocando violino mesmo sem um braço. Você vê o quão louco é isso, né? Assim, a profundidade que isso traz. Porque a gente aqui às vezes fica, sabe, colocando empecilhos e não, que não consigo aprender porque por causa disso, por causa daquilo, tal. Imagina sem um braço, velho. Então assim, não tem nada que possa te impedir de aprender se você realmente quer aprender. Só que precisa querer. Esse é o grande negócio do violino. Todo mundo pode aprender, mas só aprende quem quer. Se você realmente quer aprender, você tá no lugar certo. E o segundo bônus aqui é esse cara aqui, ó, Michael Cleveland. Cara, ele é assim, ele não toca violino, ele toca rabeca, que é tipo um violino rústico, assim. É um violino, mas é um violino mais, assim, mais quadradão, assim, né? Ele é um violino mais raiz. O nosso violino de hoje é muito Nutella, né? E cara, ele é cego, tem uma doença lá e tal, tudo mais. E ainda assim ele toca, cara, ele é muito famoso no cenário do blues e tal, assim, ele toca, tipo, com blues, jazz e tal, e é muito famoso. E ele, cara, se você vê ele tocando, ele não tem uma boa postura, porque ele não consegue realmente, sabe, assim, ele não enxerga, ele ouve, basicamente, né? Ele só toca ouvindo as coisas, não lê partitura, nada. Não vê como ele tá tocando, você vê a forma da mão, não é lá aquelas coisas e tal, mas, cara, você ouve, você vê o sentimento que ele traz na música. Você vê o jeito que ele, assim, o violino faz parte dele, sabe? Literalmente. E é isso que a gente busca tocando, né? Então, assim, fica como uma referência para você ver o quanto nada é impossível no violino. Se você realmente quer aprender, se você realmente quer tocar. E inclusive, o primeiro cara dessa lista aqui, que é o Isaac Perlman, que eu falei lá atrás, ele é deficiente físico. Ele só anda de cadeira de rodas, ou muleta, ou com uma scooterzinha elétrica lá e tal. Porque também ele sofria de poliomielite quando ele tinha, acho que 4 ou 5 anos, e perdeu os movimentos da perna. Então ele não anda e toca violino. Uma coisa não tem ligação com a outra, sabe? Então, realmente, assim, se você tá aí e fica, mas eu não toco por causa disso, por causa daquilo, tal, saiba que todo mundo pode tocar. Basta querer. Então, essa é a minha sugestão para você acompanhar um pouquinho mais, ver um pouquinho mais desses violinistas especificamente, porque são violinistas muito bons, motivadores e que vai te ajudar também nessa caminhada, para ver o violino de uma outra forma, estudar mais, se animar mais, porque realmente o processo do violino é trabalhoso e a gente sabe disso. Eu sei porque eu toco há 24 anos o violino, né? Então eu sei como é o processo, eu sei que não é um negócio que você vai aprender da noite pro dia, eu sei que de vez em quando você não está afim de estudar, não está afim de ficar tocando os mesmos exercícios, as mesmas coisas, mas é importante, sabe? Então por isso que a gente precisa criar essa rotina, e a gente só cria a rotina se a gente está mais motivado, se a gente está mais animado com o processo. Então aprenda a gostar desse processo e encaixe dentro desse processo algumas coisas legais, como, por exemplo, assistir esses caras tocando aí, essas pessoas, né? Tem várias mulheres também no meio, tem tanto mulheres, homens, todo mundo tá aí, todo mundo pode tocar, independente da idade, independente do que você tá sofrendo, passando, você pode aprender, basta querer, certo? Muito obrigado pela sua presença aqui no Como Tocar Violino, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se não gostou, se tem alguma sugestão, alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu respondo também. E não esqueça que a gente se vê sempre na segunda-feira, às 18 horas, tem uma live comigo ao vivo, você pode participar. Nas quintas-feiras, uma aula nova igual essa daqui, gravada, que você pode assistir a partir das 9 horas da noite. E nos sábados, a série Dominando o Violino, que é meio podcast, meio aula, meio masterclass, e você pode aprender, tirar várias dicas ali. Fechou? Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Se inscreve aqui embaixo se você não está inscrito. Estamos chegando nos 100 mil inscritos, hein? É uma marca. Quando chegar, vou colocar aqui atrás aquela placa do YouTube, que vai vir uma placa do YouTube quando chegar em 100 mil inscritos. Estamos quase lá. Então faz essa forcinha aí por mim também. Valeu? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.